Você tem medo de voar de avião? Se sua resposta foi sim, não se preocupe. Você não está sozinho neste mundo. Há muita gente que pensa, apesar das estatísticas mostrarem o contrário, que aeronaves matam mais do que o trânsito. E quando assistem a algum acidente ou incidente nos noticiários, o receio de entrar em um avião fica ainda mais evidente. Porém, tenha certeza de que, além da aeronáutica aprender com os próprios erros, viajar de avião ainda continua sendo mais seguro do que pegar a estrada. O fato que eu tenho para narrar para você hoje mostra o quanto os aviões são difíceis de cair, como também foi um acontecimento que mudou muita coisa na engenharia das aeronaves mais modernas. A história do voo 811 da United Airlines foi comovente e revolucionária, pode-se dizer. Na noite do dia 23 de fevereiro de 1989, um Boeing 747 da United Airlines decolou do Aeroporto Internacional de Los Angeles, na Califórnia, com destino a Sydney, na Austrália. No trajeto, 2 escalas programadas. A primeira em Honolulu, no Havaí, e a segunda em Auckland, na Nova Zelândia. O primeiro trecho do voo ocorreu normalmente, sem qualquer incidente ou atraso. Em Honolulu, ocorreu a troca de tripulantes e então o Boeing 747-122, com 337 passageiros e 18 membros da tripulação, decolou no céu havaiano a 1h52 da madrugada de 24 de fevereiro. A partir de Honolulu, o voo 811 passou a ser comandado pelo capitão David Cronin, de 59 anos, que já somava em sua planilha 28 mil horas de voo, incluindo aproximadamente 1.600 a 1.700 horas só no Boeing 747. Aquele era o penúltimo voo de Cronin, antes de sua aposentadoria. Ainda na cabine estava o primeiro oficial, Gregory Slader, de 48 anos, com 14.500 horas de voo, e o engenheiro de voo Randall Thomas, de 46 anos, que tinha 20 mil horas. 15 comissários de bordo completavam a tripulação. Ainda na pista, Randall desceu para fazer a inspeção externa rotineira, fazendo uso de uma lanterna, já que era noite. Enquanto isso, funcionários do aeroporto terminavam de arrumar as bagagens. Todas as portas do avião, incluindo a de carga, haviam sido conferidas e estavam travadas. Tudo certo. Ao decolar da ilha havaiana, segundo disse Cronin em uma coletiva após o incidente, eles tiveram que enfrentar uma tempestade, o que fez com que o comandante ordenasse aos passageiros que mantivessem os cintos de segurança apertados. Não fosse essa precaução, sem dúvida, teriam ocorrido muito mais mortes, disse o comandante na época. 17 minutos após a decolagem, enquanto a aeronave subia de 22 mil pés para 23 mil pés, ou 7 mil metros, a tripulação de voo ouviu um baque seco e alto e sentiu toda a aeronave sacudir. Antes que pudessem perguntar do que se tratava, um novo e mais alto estrondo assustou a todos, já que o impensável havia acontecido. A porta dianteira do compartimento de cargas explodiu e, na sequência, se desprendeu com tanta força que chegou a literalmente rasgar e arrancar parte da fuselagem na lateral da aeronave. A aeronave tem um mecanismo de pressurização que mantém a temperatura e a pressão do ar semelhantes às do nível do mar. Por causa do buraco, o ar de dentro do avião, com pressão bem mais alta que o ar do lado de fora, saiu de uma vez só. Devido a essas diferenças de pressões externas e internas e forças aerodinâmicas, o piso do avião simplesmente desabou, fazendo com que 10 assentos fossem ejetados, levando junto 8 passageiros. Um 9º passageiro também foi sugado e, segundo testemunhas, foi lançado para dentro de um dos motores. Uma testemunha, o advogado americano Bruce Lamper, disse ter visto o momento em que o lustre que ficava sobre as escadas foi arrancado pela descompressão. De repente, a gente passou de uma situação em que tudo estava perfeitamente normal para tudo terrivelmente errado, disse ele. Em um nanosegundo, houve uma explosão, uma descompressão, e tudo que não estava preso ao chão ou a um assento estava suspenso no ar. Completou o advogado em uma entrevista ao programa Witness History. Imediatamente, as máscaras de oxigênio foram ativadas
e caíram em frente aos passageiros. Contudo, não funcionavam. O problema é que os cilindros e todo o sistema que leva o oxigênio para as máscaras foram destruídos com a explosão. Aliás, naquela época, os cilindros de oxigênio eram instalados na parede do compartimento de cargas, próximos à porta dianteira. Depois desse acidente, os engenheiros decidiram que era melhor mudar este sistema. Hoje, cada conjunto de máscaras possui um gerador próprio de oxigênio, que são instalados em locais mais adequados e seguros. O mais assustador para os passageiros naquele momento era saber que estavam a uma altura considerável e dentro de um avião que estava literalmente com a parte da lateral aberta. Fatores como vento, fumaça e pequenos objetos girando livres e descontroladamente dentro da aeronave, descompressão e falta de oxigênio gerou pânico generalizado. Sem falar que 2 aeromoças estavam lutando pela vida. Uma delas se agarrou a um dos assentos e lutava para não ser sugada, quando foi ajudada por outros passageiros que a puxaram para um ponto mais seguro dentro do avião. A outra comissária, que no momento da explosão subia as escadas para o piso superior da aeronave, se agarrou firmemente no corrimão e, segundo relatos, seu corpo se comportava como uma bandeira flamulando. Ambas as comissárias sobreviveram ao caos. Caos, na verdade, é a palavra certa para descrever o que acontecia no interior do 747. Tudo isso aconteceu em menos de 1 minuto. Sem dúvida, foram os segundos mais cabulosos de todas as pessoas que estavam naquele avião. Não só os passageiros, como também toda a tripulação. Enquanto isso, na cabine, os pilotos e o engenheiro perceberam que algo muito sério acontecia, uma vez que suas máscaras também não funcionaram. Alarmes dispararam, informando vários problemas ocorridos na aeronave. O comandante David Cronin não acreditava no que estava acontecendo. Logo, em seu penúltimo voo, antes da aposentadoria obrigatória, ele viu a morte estendendo-lhe as mãos. Mas a força de vontade de viver falava muito mais alto. Foi então que ele decidiu descer a aeronave a fim de diminuir o perigo de hipóxia, que é a falta de oxigênio necessário para as células do corpo. Se os pilotos desmaiassem na cabine, certamente o final dessa história seria outro. Depois que o avião foi estabilizado, numa altitude mais baixa, ele foi colocado na rota de volta ao aeroporto de Honolulu. Nesse mesmo momento, o comandante pediu para que os passageiros colocassem os coletes salva-vidas para uma provável amerrissagem, ou seja, um pouso forçado no mar. Porém, o aviso não foi compreendido pelos passageiros, uma vez que o ar externo que entrava na cabine fazia muito barulho, impossibilitando ouvir qualquer aviso pelo interfone. O copiloto Slater entrou em contato com a torre, dizendo que estavam realizando uma descida de emergência e que o motor 3 estava perdendo força. Devido a uma tremulação na aeronave, os pilotos resolveram desligar este motor a fim de evitar algo pior e também despejaram combustível a fim de deixar a aeronave mais leve. Até então, eles não sabiam direito o que estava acontecendo. Com a aeronave em descida constante, os comissários chegaram a pensar que os pilotos estivessem incapacitados e o avião estava para atingir o mar. Neste espaço de tempo, o engenheiro de voo saiu da cabine para dar instruções aos comissários. E o que ele viu o deixou simplesmente sem palavras. Além da lateral posterior ter sido toda arrancada, ele pôde ver a asa e o motor 3, que já estava desligado, e o 4, que estava em chamas. Para os comissários, a presença de Randall naquela escada significava que a equipe da cabine estava viva. Foi então que avisaram os passageiros para colocarem seus coletes. O pouso no mar era uma grande possibilidade. Assim que o engenheiro Randall retornou à cabine, ele disse ao comandante o que havia acontecido e acreditava que aquilo só podia ser resultado de um atentado à bomba. Vale lembrar que apenas 2 meses antes deste acidente, havia acontecido um atentado semelhante num outro 747 sobre a Escócia, matando todos a bordo. Então, o que se passava na cabeça deles era que haviam sido vítimas de um ato terrorista. Mas o que importava para aqueles heróis do Manche, no entanto, era salvar suas vidas e a vida dos passageiros que ainda estavam no avião. Conforme o avião se aproximava do aeroporto, o trem de pouso foi baixado.
Os flaps só puderam ser acionados parcialmente, devido aos danos sofridos após a descompressão. Isso exigia uma velocidade de pouso maior que o normal, de cerca de 190 a 200 nós, ou 350 a 370 km por hora. Mas o capitão Cronin conseguiu parar a aeronave sem ultrapassar a pista. Todos os demais passageiros e comissários de bordo saíram da aeronave em menos de 45 segundos. Todos os comissários de bordo sofreram ferimentos durante a evacuação, desde arranhões a um ombro deslocado, mas nada com gravidade. Todo esse sofrimento e angústia, além das trágicas mortes, duraram apenas 14 minutos, desde que a emergência foi declarada. Sem dúvida, foram os 14 minutos mais longos na vida dos envolvidos. Apesar das extensas buscas aéreas e marítimas, nenhum vestígio das 9 vítimas perdidas no voo foi encontrado no mar. Vários pequenos fragmentos de corpos e peças de roupa foram encontrados no motor 3, indicando que pelo menos uma vítima ejetada da fuselagem foi sugada pelo motor. Mas não se sabia se os fragmentos eram de uma ou mais vítimas. O voo 811, o voo do terror, apesar de ter perdido vidas, revelou alguns heróis, especialmente o comandante David Cronin, que conseguiu pousar um jumbo com a lateral aberta em condições dificílimas, sem tornar aquela tragédia algo muito maior. Cronin, o piloto herói, morreu em 2010, aos 81 anos de idade, vítima de um ataque cardíaco. Quanto ao resultado das investigações sobre este acidente, o NTSB emitiu um relatório final em 18 de março de 1992 e que determinava que a causa provável do acidente foi a repentina abertura da porta de carga, atribuída à fiação inadequada e deficiências no projeto da porta. Provavelmente, um curto-circuito causou uma rotação não comandada dos cames de trava, o que forçou os setores de travamento a distorcerem e permitirem a rotação, fazendo com que o diferencial de pressão e as forças aerodinâmicas explodissem a porta da fuselagem, arrancassem a estrutura de fixação da dobradiça, o piso da cabine e parte da fuselagem. Essa combinação de fatores resultou na descompressão explosiva. Diz aí, você ainda sente medo de voar?